E agora nós chegamos ao último ponto da lição. Aquela parte que eu disse a vocês que ia terminar de contar, né? Porque como Deus falou comigo. Quando eu estava estudando, né, para preparar as coisas para trazer aqui para vocês, eu fiquei pensando assim: meu Deus, mas isso aqui é muito profundo. Será que os meninos são muito novos? Será que eles vão entender isso? Será que eles já estão preparados para escutar isso? Enfim, eu fiquei, né? Eu acho que eu não vou falar tudo isso que tá aqui para eles, não, porque é muita coisa, é coisa muito profunda, coisa assim, de muita reflexão, de muito, enfim, achei muito conteúdo espiritual pesado para vocês, entendeu? Aí, beleza, eu ainda não tinha lido o ponto 3 da lição, certo? Tinha lido só até o ponto 2. Aí, olha só como é o ponto 3. Primeiro, olha só o título. O título é assim: Deus quer me usar. Vou até mostrar pra vocês. É uma pergunta mesmo, ó. Dá pra ver aqui? Deus quer me usar. Tá meio embaçado, mas dá pra ler. E aí, isso eu já tinha feito esses questionamentos pra Deus, né? Aí olha como é que começa esse terceiro ponto da lição. Diz assim, ó: em relação ao amadurecimento espiritual tratado nessa lição, você deve estar se perguntando: será que esse assunto é para mim? Mas eu sou apenas um pré-adolescente. Olha isso, a mesma coisa que eu estava pensando. Vocês são só pré-adolescentes, será que vocês estão preparados para isso, né? Aí ele continua aqui e ele traz o exemplo de Jeremias, né? O profeta Jeremias, que foi um profeta muito usado por Deus, muito importante na história do povo de Deus, né? E ele traz o seguinte versículo, é o capítulo 1, versículo 6. Olha só: Deus chamou Jeremias, certo? Fez um chamado para ele ser profeta das nações. Aí, olha a resposta de Jeremias. Ele diz assim, no verso 6: então eu lhe disse: ai, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Olha só, em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo assim: ai, Deus, logo eu. O Senhor está chamando logo a mim. Eu sou muito novo, eu não sei nem falar ainda. Eu não sei falar sobre essas coisas, eu não sei. Enfim, não vou saber lidar com isso. É como se Jeremias estivesse dizendo isso, né? Em outras palavras. Aí Deus, é tão linda a resposta de Deus para Jeremias, que é a mesma resposta que eu entendi aqui para mim e para vocês, tá certo? Olha o que Deus diz. Jeremias diz: eu não passo de uma criança, né? E isso é na minha versão, mas tem versões que dizem assim: eu sou muito jovem, sou muito moço, certo? Ele não era criancinha, não, ele só era muito novo, realmente. Aí Deus responde: mas o Senhor me disse, isso é Jeremias falando, não digas eu não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar você irá, e tudo quanto eu lhe mandar falar você falará. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Olha que coisa poderosa, coisa linda. Verso 9 diz assim: depois o Senhor estendeu a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Verso 10: olha que hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derrubares, destruíres, arruinares, mas também para edificar e para plantar. Olha que coisa poderosa. Deus estava dando a autoridade a Jeremias, mesmo ele sendo tão novo, tão jovem. Olha que coisa linda, né? E por que eu disse que Deus falou muito comigo, né? Eu estava justamente questionando: mas Deus, os meninos são muito novos para entender isso. Isso é uma verdade muito profunda, né? Na minha opinião, vocês tinham que ser um pouquinho mais velhos para falar sobre esse assunto, né? Mais tempo de igreja, mais tempo buscando a Deus, de compromisso, né? Só que o que Deus falou comigo foi que não tem isso. Ele quer que vocês saibam de tudo que a gente está vendo aqui hoje, porque Ele quer usar vocês. E não importa a idade, não importa. A mesma coisa que Ele diz para Jeremias é para vocês também.
Não temas, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Para onde eu te mandar, você irá. Tudo que eu mandar você falar, você falará. Eu coloco as minhas palavras na sua boca, né? Isso é uma autoridade vinda de Deus. Não é algo feito por vocês mesmos, nem por mim, nem foi Jeremias. O poder está em Deus, né? E nós somos simplesmente instrumentos na mão dele. Olha, eu fiquei pensando numa ilustração aqui para trazer para vocês, né? E eu fiquei pensando, se você tem um jardim, você plantou flores lindas e árvores frutíferas, né? E aí você rega todos os dias aquele jardim para dar frutos. E aí você vê as plantinhas crescendo, os frutos nascendo, né? E o que você usa para regar o jardim todo dia é a mangueira, né? Com água. Você liga a torneira e fica lá com a mangueira aguando. Só que o poder não está na mangueira. A mangueira é só o instrumento para a água chegar até o solo e fazer frutificar, fazer florescer, né? É exatamente a mesma coisa com quem se deixa usar por Deus. É exatamente o mesmo processo. Você é só o instrumento. O processo, a obra, quem realiza é Deus. Você é só o meio usado para Deus chegar naquele lugar e naquelas pessoas, entende?